E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 23/7, para mostrar esse índice aqui, ó, que até agora não parou de cair. Deram uma liquidada agora aqui, ó, nesse gráfico que eu acabei de abrir o vídeo de fechamento, sapecaram esse índice, 127 mil pontos, derrocada aí no pregão de hoje. Antes da gente vir aqui para análise do nosso dia, deixa aqui, ó, seu dedo no like, fortalece com o seu gostei aqui, porque ajuda a entregar para mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, considera se inscrever. Se você curtir aqui o conteúdo, se você achar que pode agregar algo aqui para você, considera se inscrever. Estamos quase no objetivo aqui de 1000 inscritos, falta pouquinho, estamos na reta final, tá quase batendo o nosso take aqui de 1000 inscritos. Ajuda a bater esse take, se inscreve aqui no canal, seja aí o seu 1000º inscrito. Bom, pessoal, o link também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você deseja se unir a nós aqui, fazer parte do nosso dia a dia, aprender o operacional que eu faço aqui, as revisões de mercado, operacional Oliver Velez, com as adaptações e as ferramentas aqui que a gente utiliza no nosso dia de Fibonacci também. A lista de espera, a lista aqui, ó, para você ter todas as informações sobre a mentoria, tá aqui na descrição desse vídeo. Então, clica ali no link e você vai receber todas as informações para se unir aqui com a gente e operar todos os dias com a gente. Bom, galera, vamos começar então o vídeo de fechamento de hoje. Eu tô ainda com aquele gosto amargo aqui de não ter participado dessa derretida, mesmo fazendo toda essa análise na parte da manhã. E inclusive eu vou deixar aqui um insight bem interessante sobre essa reflexão aqui que eu gerei hoje. Comentei inclusive aqui no meus stories do Instagram. O erro que eu tive operacional nesse pregão de hoje. Antes, vamos começar aqui visualizando a nossa floresta, né? Vou aumentar um pouco o time frame para a gente visualizar gráfico de 60 minutos. Bom, a gente estava nesse baita movimento comprador aqui, movimento dessa tendência de alta, gráfico diário, bastante movimentação aqui, onde a gente gera esse distanciamento para a média móvel de 20. Bom, já fazia aqui mais de um mês praticamente que a gente não testava essa média móvel de 20 do gráfico diário, que equivale à média móvel de 200 do time frame dos 60 minutos. Então, era uma região que a gente poderia muito vir buscar essa média móvel de 200. O cenário aqui fica de atenção para o final do pregão de ontem. No pregão de ontem, a gente tem uma bela de uma defesa de compradores. Compradores aparecendo aqui no pregão de ontem, mas estávamos ainda dentro dessas pernas vendedoras. Olha só, pernadas vendedoras e compradores produzindo cenários de pullbacks dentro dessas pernadas vendedoras. A primeira correção fica parado aqui, ó, no 38% desse movimento de queda. Voltamos aqui, ó, no 38%, correção de 1/3. A segunda pernada produz uma correção aqui um pouco mais profunda de 61%, mas dentro ainda das pernadas vendedoras. Os vendedores aqui, ó, dominando as movimentações e o comprador produzindo pullbacks. Quando a gente vem para o fechamento do dia de ontem, a gente percebe, a gente mapeou isso, fez isso aqui no Morning Call de hoje, a gente mapeou esse cenário do fechamento de ontem. Olha só que interessante aqui, ó, esse contexto. Vou tirar aqui um pouquinho para o lado esse quadrado, justamente para conseguir identificar o seguinte, ó, barra forte dos compradores. Preço consegue se segurar nessa parte superior dessa barra. Quando o cenário ele alinha para esses compradores voltarem para o jogo, para dar continuidade nessa impulsão aqui compradora, o comprador desaparece. O comprador não foi suficiente nem para eliminar esse candle 7 aqui, ó, dos 60 minutos. Eu tenho 3 candles compradores que ficam presos dentro dessa barra número 7. Então, comprador não voltou para retomar suas posições, para dar continuidade nesse movimento comprador aqui. E isso foi visualizado na abertura. Quando a gente vem para a abertura, a gente já abre em gap de baixa, devolvendo já essa força de vendedores aqui, realmente anulando todos esses compradores do final do pregão de ontem, dando continuidade aqui nesse movimento vendedor, inclinando de novo a média móvel de 20 para baixo, para dar sequência no movimento e usar como alvo a média móvel de 200 aqui desses 60 minutos. Era a média móvel de 20 do time frame diário. Então, o preço ele tinha tudo para vir buscar essa região aqui da média móvel de 200. Quando a gente diminui o time frame para conseguir observar a abertura do dia, a gente observa o seguinte, gráfico de 5 minutos aqui, ó. 5 minutos, média de 200, média de 20,
Cenário comprimido, médias próximas. Quando eu tenho médias próximas, lembra, as médias de 20 e de 200, elas trabalham como um pulmão. Então, quando eu tenho aqui ó, as médias próximas, eu tô com o pulmão fechado, então eu posso abrir esses pulmões, eu posso gerar um movimento de expansão, seja para o lado vendedor ou seja para o lado comprador, de acordo aqui com a força da abertura. Então, médias podem começar a fazer o quê? A expandir aqui o seu distanciamento, abrindo o pulmão, enchendo aqui o pulmão de respiração, já que ele estava fechado. Pelo 2 minutos, é o mesmo cenário. As médias estão próximas, ó, coladas praticamente à média de 20 e 200. Então, eu posso também começar aqui a gerar essa distância entre as médias, começar um cenário de expansão de movimento. Então, se eu posso começar um cenário de expansão de movimento, eu identificando a força do movimento, eu posso dar sequência nessa força. Quando a gente vem para a abertura, a primeira barra do dia já rendeu um trade possível de Fab Four. Então, uma possibilidade de venda aqui nessa primeira barra. Se você vendeu essa primeira barra, você conseguiu ainda aumentar suas posições dentro desse retorno, se você entende essa estratégia de abertura. Então, seria a possibilidade de você aumentar a posição dentro desse movimento. A segunda possibilidade de venda localizada foi nessa barra número 11. A gente volta para a região de abertura, volta para a região de pressão vendedora e deixa aqui uma top in tail. Então, seria aqui uma segunda oportunidade vendedora para quem não tinha vendido aqui embaixo ainda. Para você que operou o distanciamento do preço, uma oportunidade do lado comprador seria essa barra número 4. Essa barra número 4 seria um trade de retorno às médias, um trade de retorno para a região de venda, justamente pelo cenário afastado que o preço se encontrava aqui nessa região e poderia produzir esse pullback. Foram essas oportunidades que a gente teve aqui de trade de abertura. Fazer essa venda para dar sequência no movimento com adição de posição nessas regiões aqui, ou nessa barra número 11, ou comprar o preço aqui para justamente buscar esse retorno aqui para as médias, mas sabendo que esse trade comprador era somente um trade de retorno até a região aqui vendedora. Tanto que é possível a gente conseguir perceber isso nos próprios candles, no próprio preço. Olha só o tamanho que eu tenho desse vendedor aqui, ó, número 1. Quantas barras compradoras eu preciso para voltar para o topo dessa barra? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras compradoras fazendo o tamanho de uma barra vendedora. Então, isso daqui é uma discrepância de poder. O poder que tenho dentro dessa barra é muito maior do que o poder que a gente tem dentro desses compradores. Tanto que, quando a gente volta a ficar caro de novo, o vendedor sapeca de novo. Olha só o tamanho desse poder aqui dessa barra número 12. Uma barra sólida vendedora, uma barra de continuidade do movimento. Aqui, se você opera 2 minutos, você conseguiu visualizar isso. Se você opera 5 minutos, você também conseguiu visualizar isso. Porque aqui nos 5 minutos, a gente acionou um cenário de gift. Olha só, preço voltando dentro dessa barra número 1, pullback de 3 barras, um VSS, um gift dentro dessa barra número 1, sendo possível vender esse movimento. Barra número 5, barra bear de continuidade de movimento. Barra número 6, uma GBI. Então, seria possível de você também, não peguei nenhuma dessas vendas, vender essa barra número 6 aqui dos 5 minutos pelo cenário de uma GBI. E a gente teria stop logo acima dela. E o preço com alvo onde? Com alvo na sequência desse movimento. Ontem a gente mapeou no vídeo de fechamento que o pregão da segunda-feira foi um candle inside bar. Ele ficou preso dentro do pregão da sexta-feira. Então, a primeira possibilidade que a gente teria era de violação da mínima aqui, ó, de ontem. Depois, nova possibilidade, renovação dessa mínima da sexta-feira. E depois voltar lá para 200 dos 60 minutos, que era essa região aqui. Quando a gente volta para o time frame menor, olha que movimento lindo que esse gráfico fez. E aqui vai ficar o ponto do meu vacilo do dia. Mesmo depois aí de, já estou aqui há 5 anos operando todos os dias. Já tive aí 11 turmas de mentoria. E mesmo assim a gente vai continuar cometendo erros. A gente deve se policiar cada dia mais e sempre aqui para evitar que esses erros voltem a acontecer. Mas é impossível a gente realmente estar isento a cometer erros. Hoje eu fiz toda essa análise que a gente fez junto, a análise de evento, de potência, tudo isso foi analisado junto. Eu fiz a venda dessa barra número 14.
aqui no 2 minutos. Quando essa barra verde fechou, eu vendi com stop aqui acima dela, pelo cenário do 5, vendendo aqui, ó, esse cenário de impulsão, uma barra verde aqui praticamente ignorada, essa GBI. Pelo 2 minutos ficou essa barra número 14, venda realizada, cenário lindo, tudo pronto para esse preço deslizar. Toda a análise já feita. Qual foi minha imbecilidade do dia? Proteger a porra do trade. Eu saí desse trade na minha proteção, abortei aqui o trade e vi esse mercado derreter sem eu estar junto dele. E aí fica aquele sentimento, puta merda, perdi o time, o bonde aqui e foi só assistir esse preço deslizando, com a galera da sala tudo vendido aqui, aproveitando essa derretida desse movimento e eu chupando o dedo. E aí, qual que fica o aprendizado, vamos dizer assim, pro dia de hoje? Porra, não mexe no stop, não aproxima. Eu falo isso assim, ó, todo santo dia. Não aproxima o stop, deixa, confia na análise. Segue aqui o preço. Você vendeu aqui, teu stop tá aqui, já era, você já tá no trade, você já assumiu esse risco. Agora é deixar o mercado trabalhar. Eu sei disso, mas eu cometi aqui um erro assim muito infantil na minha visão e eu tô puto até agora por isso. Então, independente aqui do tanto de experiência que você tenha, independente de quanto tempo você já está nos gráficos, você vai cometer erros aqui e muitas vezes você vai, assim, ficar muito puto por conta disso. Qual é a diferença de hoje em dia para quando eu era mais iniciante? Que assim, a gente tomar um stop é muito diferente da gente entender o stop, da gente aceitar o stop. Se fosse antigamente, provavelmente eu teria tentado comprar em todo quanto é gatilho contrário aqui desse movimento, eu teria me arrebentado. Então, isso daí já é algo que a gente vai amadurecendo, entendendo realmente aqui que o movimento, perdi o movimento, aceitando isso. Então, a gente entender o stop é muito diferente da gente aceitar. Não é nem o stop, porque aqui no caso foi uma abortada e ainda saiu no positivo, mas assim, a parte de você ficar de fora de um belo de um movimento, isso aí é muito amargo para você que fez toda a análise certa e ainda entrou nessa oportunidade. Deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, se acontece às vezes com você ainda. Fazia um tempo que isso não acontecia comigo, mas eu sempre tenho aqui do meu lado um bloquinho de post-it e eu anoto todos os meus vacilos aqui e colo no rodapé da minha tela. Para amanhã eu sentar aqui e falar, porra, não posso errar nisso de novo. Não posso mexer no meu stop se eu já aceitei o tamanho desse risco, se eu já estou posicionado, se eu já fiz a análise e estou convicto daquilo que eu analisei. Então, hoje ficou aí, ó, um gosto muito amargo nesse vídeo de fechamento, porque foi um dia lindo, foi uma análise certeira. Preço correu aqui para 200 dos 60 minutos. Olha só, o preço simplesmente, ele não deu trabalho nenhum. Ele nem violinou, não trollou, não fez nada. Calçou na média e o preço veio bonitinho aqui, ó. Até se eu fizesse condução pela média móvel curta, não teria. O preço dá aqui o gatilho de saída. Quem não pegou aqui, aqui foi a próxima oportunidade, né? Média de 20, média de 8 afunilou, deixou o candle 29, deixou a eliminação da barra 30, deixou o candle 31, fechando abaixo de todo esse fundo anterior. Sinal claro de continuidade desse movimento. Cenário deixa mais uma GBI aqui, ó, já um pouco mais afastada, mas seria uma nova oportunidade. E o preço simplesmente vem aqui, ó, sendo conduzido pela média móvel curta. Trailing stop da média de 8, barras que fecham acima da média de 8, posiciona o ponto de stop, posicionado o ponto de stop de condução de trade, preço volta para baixo da média e vem atingir a nossa região aqui de alvo, na média móvel de 200. Mais de 600 pontos aqui, ó, até o nosso alvo, ele chegou a pagar 650 pontos até essa mínima do dia, do ponto da venda, e é isso, né, olha só que dia lindo, né? E aí, quando ele chega nessa região aqui, ele tinha atingido o alvo principal desse movimento. Ele já tinha atingido essa região de interesse dos 60 minutos. Aqui estava passando a média móvel de 200 dos 60. O preço chegando bem esticado nessa região, com uma queda praticamente do intraday aqui, ó, de 850 pontos. Preço com um cenário de afastamento para a média móvel de 200 aqui, gerando esse cenário de afastamento pro 2 minutos, gerando o cenário de afastamento pro 1 minuto,
E aí a gente tem o quê? Um gatilho de entrada na contratendência. Bom, eu comprei essa barra número 50, posicionei o stop aqui abaixo dela e esperei esse preço querer fazer esse retorno, montar esse possível cenário aqui, ó, de retorno desse movimento. Foi um trade que ele rendeu uma boa pontuação até. Pô, o preço ele chegou a pagar aqui 240 pontos. Ele entregou alvo pra gente, inclusive. Quando a gente espelha esse fundo duplo formado para trás, ele bateu no primeiro alvo. Só que eu, como já estava amargo do primeiro trade, fiz a minha segunda cagada do dia. Que é o quê? Tentar conduzir cheio esse movimento sem bater parcial nem nada, sem tirar o risco dessa operação. E aí, o preço, ele começa a se alinhar aqui para ir para cima, só que a gente não consegue retornar em momento nenhum e nem anular a perna de vendedores. O outro conselho que eu sempre falo aqui nos vídeos de fechamento é o quê? Quando eu estou num trade contra a tendência, é fazer o quê? Parcial em região de média. Nossa, meu teclado tá invertido aqui. Em região de média. Depois, parcial em região de retração. E proteção a partir do momento que retorna a força vigente. Então, tudo isso aqui, ó, é outros conselhos que eu dou aqui nos vídeos de fechamento, dou para os meus alunos, que hoje eu faço o quê? Fiz o contrário. Então, aí eu trouxe um sentimento de ter perdido um belo de um movimento de 600 pontos e quis tirar o atraso no movimento comprador numa tentativa de retorno para 200. Olhando todo esse contexto de alvo atingido, 2 minutos no cenário afastado, 15 minutos somente barras vendedoras atingindo essa região de alvo. Então, ó, a gente chegou aqui em 7 barras consecutivas. Eu falei, não, ele vai ter que voltar um pouquinho aqui, né? Pô, mas quem sou eu aqui nessa quantidade de bilhões de negócios movimentados no gráfico, né? Sou uma pluma de um ganso. Então, preço simplesmente paga aqui 200 pontos, paga o dobro do risco que eu aceitei nessa operação, 150 pontos, e o preço simplesmente faz o quê? Não dá continuidade, não consegue anular a perna vendedora. Então, ó, perna vendedora, preço volta para a região de retração do dia. A gente atingiu tudo que eu falo para falar, ó. Movimento todo da queda. Preço faz o quê? Volta no 38%. Aqui é uma região óbvia de parcial. A 20 do 5, região óbvia de parcial. Aí eu faço o quê? Não bato parcial nenhuma, tento conduzir essa operação. Preço atinge essa região de interesse, ativa uma GBTO, ativa uma BTTO aqui nos 5 minutos. É um cenário de continuidade. E aí foi o quê? Stop. Stop na ponta da compradora. Bom, stop barato, mas mesmo assim, hoje eu cometi aqui, ó, 2 erros básicos que a gente não tá livre de cometer esses erros. Quero compartilhar com vocês para que vocês aprendam com o erro do próximo e que isso economize erro de vocês. O erro de hoje meu aqui custou barato, foi pequeno o erro, mas já outras vezes custou isso muito caro, porque me gerava gatilho para querer continuar operando, para querer continuar caçando oportunidades. E quando eu percebi que eu estava errando nas minhas tomadas de decisões aqui no gráfico de hoje, eu fechei minha plataforma e saí fora. Então, a melhor coisa que a gente tem é se preservar. E é importante a gente entender que sempre vai existir o próximo dia. Pô, eu fiquei de fora dessa movimentação. Olha só que movimentação, assim, ó, linda, né? Imagina, vendemos aqui nessa barra número 6. Só na condução, já caiu mais de 1.500 pontos. Então, assim, pô, você fica chateado de não participar do movimento? Claro que fica, não dá pra negar que não fica. Mas eu entendo hoje que amanhã vai ter mais oportunidade. E se não tiver amanhã, depois de amanhã vai ter. Depois de amanhã vai ter. O mercado, ele sempre vai estar aqui, assim, ó, com infinitas oportunidades. Mas o meu dinheiro, o meu capital, ele sempre é finito. Eu não tenho dinheiro para bancar o mercado. Então, isso é importante a gente entender. Entender que eu preciso mais pensar em preservar o capital, defender o meu capital ferozmente, do que ficar me expondo ao risco. Ainda mais um dia em que eu não estava tomando boas decisões. Então, eu entendo isso hoje em dia.
Dessa maneira, eu fechei o meu gráfico, voltei agora só para fazer o vídeo de fechamento e sei que amanhã vai ter novas oportunidades, depois de amanhã vai ter novas oportunidades. E entender isso faz com que a gente permaneça vivo no jogo. Isso já me tirou muito do jogo, eu já devolvia muito, ou então vários dias de lucro num dia como hoje, quando eu começava a errar minhas tomadas de decisão. E aí o preço a gente percebe que, pô, não teve anulação de perna compradora, topos e fundos descendentes o dia todo e foi um dia de derretida infinita. Mais um dia aparecendo essa quinta-feira aqui, ó. Quem caçou fundo nessa quinta-feira, sinto muito, mas tá até agora caçando o fundo, né? Hoje é mais um dia assim. Então, o preço aqui simplesmente derretendo. Um ponto muito interessante aqui, ó, que a gente até o momento tá acontecendo é não retornar para a média móvel de 200 no 1 minuto. Então, a gente faz estudos desses retornos para a média móvel de 200, porque é um cenário de trade bastante assertivo. Hoje está sendo um dia que a gente não está testando a média móvel de 200 do 1 minuto, nem do 2 minutos aqui, ó. Isso é muito difícil de acontecer. Do 2 minutos a gente já ficou um dia ou outro sem testar. Agora, do 1 minuto, vai ser a primeira vez que eu mesmo vou presenciar aqui um dia onde a gente não testa a média móvel de 200 do 1 minuto, caso o fechamento faça dessa maneira. Então, para amanhã, a probabilidade da gente voltar e buscar essa média de 200 é em 100% das vezes que acontece. Em 100% das vezes também pelo 2 minutos. Então, a 200 do 2 minutos fica um ponto de retorno para amanhã, caso o preço ele feche aqui, ó, nas regiões das mínimas. É bem provável que a gente volte para buscar. Isso pode acontecer já na abertura, num gap de alta. Ou pode acontecer também durante o pregão aqui, numa defendida, num retorno desse índice para a média móvel de 200. Importante também a gente lembrar que não necessariamente o preço vai fazer esse retorno para 200, mas o preço ele pode ficar trabalhando de lado até essa 200 aproximar e encostar aqui no preço. Ponto de atenção aqui pro pregão de amanhã, sem gerar viés. Vamos olhar o Dolinha. Bom, Dolinha tá deixando mais um cenário bem interessante aqui nesse pregão. Quando a gente vai para o gráfico diário, o candle de ontem foi um inside candle, ó, um inside bar, preso dentro da barra 139, o candle 140. Hoje a gente está deixando um inside do inside, um candle dentro do candle de ontem. Isso, a gente backtestou esses movimentos desde 2005. Desde 2005, a gente tem uma probabilidade disso aqui que está acontecendo hoje acontecer de 0,01. Eu vou trazer aqui os números certinhos, a gente fez uma planilha sobre isso. Então, assim, de 5 mil pregões analisados, a gente tinha uns 10 pregões que aconteciam isso. A chance disso acontecer realmente é muito, muito, muito baixa e está acontecendo hoje aqui nesse pregão. Eu não sei quando foi a última vez que aconteceu, mas fazia muito tempo que a gente não acontecia um inside dentro de um inside, um movimento bem interessante. Então, a gente tem probabilidade amanhã, até o momento, né, backtestado, 100% de chance de rompimento da extremidade superior ou da extremidade inferior, aqui violando esse candle 141. Até hoje a gente não teve o terceiro inside registrado em backtests, desde 2005 aqui com histórico de 10 anos, a gente não gerou 3 candles aqui, ó, afunilando esse preço pelo diário. Bom, mas vindo aqui para o nosso gráfico de hoje, o que a gente está observando essa movimentação? Dolinha está perdendo um pouco da sua volatilidade, diminuindo aqui as suas extremidades e ficando cada vez mais comprimido. Quando a gente tem o nosso cenário de abertura, a gente tem uma bela de uma movimentação logo na abertura, 5 minutos cenário comprimido e alinhado, 228 totalmente alinhado aqui, e a gente tem aqui uma entrada de uma top in tail takeout com stop logo abaixo. Uma bela de uma movimentação que chegou a pagar aqui, ó, 22 pontos, foi o trade da abertura aqui também, para os dois ativos, dólar na ponta compradora, índice na ponta vendedora, os dois foram belos aqui nessa movimentação. E aí, o Dolinha gerou já um cenário aqui, ó, de virada desse movimento, um cenário de um topo menor. Cenário de um topo menor onde já demonstrava a presença desses vendedores bem grande aqui. Cenário desse topo menor, pelo 5, pelo 2 minutos ficou mais bem alinhado ainda. Essa barra número 38 ou nessa barra número 39 seriam pontos de venda. Stop aqui em cima, preço paga praticamente 10 pontos aqui em linha reta.
e ele volta para mais uma vez deixar um topo mais baixo ainda e voltar para a média móvel de 200. Esse trade do dolinha aqui deu certo, foi um movimento que voltou para a média móvel de 200, então foi o trade que eu tentei pegar no índice que acabou não dando certo. No dólar ele realmente entregou aqui esse movimento de realização. Então, dolinha acabou voltando, a gente tem esse cenário de topo menor aqui, onde ele buscou os alvos desse movimento, buscou 100% aqui, ó, primeiro e segundo alvo, e aí nessa região de segundo alvo a gente atinge também uma região bem interessante aqui em relação a esse movimento comprador. Em relação a esse movimento comprador, a gente faz esse retorno e olha só onde a gente para, já comento sempre aqui sobre esse movimento, a região de 61. Região de 61, olhando esse 15 minutos chegando em várias barras consecutivas, 1, 2, 3, 4 barras consecutivas, ele deixa uma parada nessa retração de 61. Aqui comprador, é nítido a presença que o comprador volta com bastante pressão, então a gente volta, renova máximas e começa a promover o que? Fundos ascendentes. Então acaba mudando a estrutura de novo de realização do dólar para um cenário comprador. Voltamos a promover topos e fundos ascendentes. Cenário dos 5 minutos. Olha só que barra de potência, né? Uma barra que engole todo esse movimento anterior. Deixa aqui uma RBI também, sendo possível realizar essa compra. Depois aciona mais um cenário aqui, ó, de uma BT com um halt na média de 20 e média de 200. Contexto muito bonito para se fazer essa compra, com troca de polaridade também, ó. Então aqui era um topo que acabou gerando um fundo aqui na frente. E aí a gente pode vir buscar alvos desse pivô de alta, dessa movimentação com o Fibo, projetando esse alvo para frente. Primeiro e segundo alvo aqui cravados no tick, e aí dolinha acaba perdendo a média móvel de 20, tira na condução desse trade e acaba aqui gerando um cenário já de diminuição da volatilidade, né? Já perde aqui bastante potencial de deslocamento. Então, essa daqui foi a análise do dólar. O dólar foi bem mais técnico em relação aos alvos do que o índice. O índice simplesmente derreteu o dia inteiro. O dolinha conseguiu pagar para cima, para baixo e depois para cima de novo. Então, fica aí o ponto de anotar aí para o dólar no pregão de amanhã. O fato de hoje a gente estar fechando um inside dentro do inside. Essas extremidades aqui, até o momento, tem 100% de chance de violação. Seja aqui em cima ou seja aqui embaixo. É muito provável que a gente viole isso no pregão de amanhã. Então é isso, galera. Ficamos por aqui nesse vídeo de fechamento. Bastante aprendizado, principalmente para mim, no pregão de hoje. Compartilha aqui se já aconteceu isso com você, de você ficar amargurando aí o resto do seu dia, a operação mal realizada ou tomada de decisão mal feita. E sinto muito, mas vai acontecer com todo mundo, independente aqui do grau de experiência que a gente tenha. Eu sempre me lembro aí de um depoimento que uma vez eu ouvi do Stormer, mesmo aí com 40 anos de pregão, ele comentando abertamente pelo Instagram que ele tinha tido um dia de fúria, que ele tinha simplesmente entregue aí 6 meses de trabalho dele durante um dia de loucura, de aumento de posição. Então assim, ninguém tá livre de cometer essas besteiras. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo se policiando, se blindando, evitando às vezes deixar muita grana na corretora, ter saques regularmente aí para ir tirando o lucro e deixando ali somente o stop diário, somente o gerenciamento. Ter às vezes trava nas plataformas aqui para você evitar que um dia de fúria aconteça. Tudo isso aí justamente para se blindar contra as suas emoções. E é isso, galera. Valeu demais aí. Deixa o dedão no like aqui. Tamo junto. Até amanhã.